Boa noite, meus queridos e adorados irmãos. Que a paz de Deus esteja em nossos corações. Hoje vamos falar do capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo. Tema: Trabalhadores da última hora. Então vamos a uma parábola que Jesus nos colocou, que consta no Evangelho segundo o Espiritismo, originada lá de Mateus, capítulo 20, 1:16. O reino de Deus é semelhante a um homem, pai de família, que ao romper da manhã saiu a salariar trabalhadores para a sua vinha. E feito, combinado com os trabalhadores, ajuste de 1 dinheiro por dia, mandou-os para a sua vinha. E tendo saído junto da terceira hora, viu estarem outros na praça ociosos, e disse-lhes: Ide vós também para a minha vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Saiu, porém, outra vez, junto da hora sexta, e junto da hora nona, e fez o mesmo. E junto da hora 1/10, ou seja, os trabalhadores começaram às 6 horas, trabalharam 12 horas. Quando chegou às 17 horas, tarde, faltando 1 hora, ele convocou, que é 1/10 hora. Tornou a sair e achou outros que lá já estavam, e disse: Temos que considerar que o dia, antigamente, era o dia. O amanhecer até o escurecer. O trabalho. Isso já era hábito adquirido no tempo da escravidão. Então, aqueles últimos chamados na 1/10 hora, ou seja, 1 hora só ia trabalhar, né? Eles convocou, porque havia necessidade de terminar o serviço. Então, e junto da 1/10 hora, tornou a sair, e achou outros que lá já estavam, e disse: Por que estáis vós aqui todo dia ociosos? E responderam-lhe a eles. Porque responderam-lhe eles: Porque ninguém nos assalariou. Ele lhes disse: Ide vós também para a minha vinha. Porém, lá no fim da tarde, disse o senhor da vinha ao seu mordomo. Ele lhes disse: Ide vós também... Bom, aí já estou repetindo. Porém, lá no fim do dia, no fim da tarde, disse o senhor da vinha ao seu mordomo: Chama os trabalhadores e paga-lhes o jornal, o dia, começando pelos últimos e acabando pelos primeiros. Até nisso,
Foi estranho. Em vez de começar com os primeiros, não, começando pelos últimos. Tendo chegado, pois, os que foram junto da 11ª hora, recebeu cada um seu dinheiro. E chegando também os que tinham ido primeiro, julgaram que havia de receber mais. Porém, também estes não receberam mais do que um dinheiro cada um. E ao recebê-lo, murmuravam contra o pai de família, dizendo: estes que vieram por último não trabalharam senão 1 hora, e tu os igualaste conosco, que aturamos o peso do dia inteiro? Porém ele, respondendo a um deles, lhe disse: amigo, eu não te faço agravo, não vou te contestar. Não convieste tu comigo no dinheiro? Não foi combinado? Toma o que te pertence e vai-te, que eu de mim quero dar. Também a este último, tanto quanto a ti. Visto isso, não me é lícito fazer o que quero? Acaso, isso está dizendo o proprietário, o dono da terra. Visto isso, não me é lícito fazer o que eu quero? Acaso teu olho é mau porque eu sou bom? Assim serão os primeiros, e primeiros os últimos, porque são muitos os chamados e poucos os escolhidos. É estranha essa parábola de Jesus, dentro de uma contabilização das horas trabalhadas, você dar mérito àquele que trabalhou 1 hora só, o mesmo mérito daquele um que trabalhou as 12 horas seguidas, parece um desacerto essa parábola. Mas ela tem um sentido profundo, que no decorrer dos nossos estudos, nós vamos desenvolver. Emmanuel, ele faz algumas informações a respeito de João Batista. E João Batista designa a Jesus como um trabalhador atento. Naquele momento do batismo, João Batista designou a Jesus um trabalhador atento, ativo, e que tem a pá nas mãos. João Batista disse que Jesus tinha a pá nas mãos, a ferramenta necessária, e que limpará a eira. Eira é aquele local acimentado, naquele tempo era um local rochoso, pesado, firme, duro, onde colocavam-se os grãos. Como hoje nós vemos essa eira, no grão do café, do feijão, do milho, para fazer a separação dos entulhos que vêm junto das sujeiras. Então, eira é isso. É que limpará a eira, o chão duro e inculto,
que recolherá o trigo na ocasião adequada, purificando todos os detritos com a chamada, ou melhor, com a chama da justiça e do amor que nunca se apaga. Então, João Batista mostrou e revelou como profeta algo, resumidamente, de uma profecia do destino em que Jesus trazia nas mãos. A ferramenta necessária para que aplicasse essa chama da justiça, chama do amor que nunca se apaga. Essa chama é um instrumento do amor que purifica. Ao exemplo da eira, onde se depositam os grãos e fazem a limpeza. As pessoas não pegam o café e jogam para cima para que as palhas saiam. O mesmo acontece com a eira depositada ao solo, e que o vento batendo vai retirando as palhas. E aquelas palhas depois podem ser ajuntadas e queimadas. Por isso fala da chama. Essa chama como agente da justiça e do amor que purifica. Essa chama é um instrumento de amor que purifica e é também um agente de justiça que consome os lixos e sujeiras. Agora, para a gente dar continuidade a esse tema, existe uma parábola que reforça outra parábola de Cristo, que reforça essa tese que nós vamos dar continuidade depois. É a parábola do joio e do trigo. Um homem semeou boas sementes de trigo em seu campo. Mas quando dormia, veio um inimigo e semeou joio entre as sementes do trigo. Passando um tempo, o trigo cresceu e frutificou. Mas junto dele apareceu o joio. Tornando uma plantação impura. Então, o agricultor ordenou a seus servos que deixassem o trigo e o joio crescerem juntos, porque os servos queriam antes separar. Mas iria haver muita perda dos trigos, das sementes. Então ele ordenou que crescessem juntos. E não é diferente o que está acontecendo hoje, nesse mundo de expiação e prova, nesses momentos derradeiros da última hora, onde nós estamos assistindo os poderosos crescendo mais rápido e devorando os mais fracos. Impetuosamente, assim fazia o trigo, o joio no meio do trigo, porque o joio cresce mais rápido, desenvolve mais rápido,
ele não tem quase semente para dar. Suas sementes são infrutíferas. E o trigo, com aquela carga toda, ele veio crescendo menos rápido. Então, inteligentemente, aquele senhor ordenou para que deixasse crescer junto. E crescendo junto, o que aconteceu? Crescendo junto, até o dia da ceifa, do corte, os celeiros tiveram então a ordem do proprietário, os cefeiros tiveram então a ordem do proprietário para que colhessem primeiro o joio e separá-los para queimar, enquanto o trigo seria guardado no celeiro. Então, como cresceu primeiro o joio, ficou fácil de arrancar. E arrancaram. Juntaram todas aquelas palhas do joio e puseram fogo. Aquela chama ardente da justiça. E o mesmo pode estar acontecendo hoje na humanidade, nesta última hora em que nós passamos por esse processo de expiação e prova para um mundo novo de regeneração, onde só sobrará trigo em abundância. Não haverá mais joios misturados, porque eles estão sendo todos arrancados primeiramente e jogados na fornalha. Esta parábola tem um sentido muito profundo e que nos leva a refletir sobre os trabalhadores da última hora. Emmanuel refere-se aos trabalhadores de última hora, aos espíritos encarnados que estão agora, nesse momento de transição planetária. Somos nós, convocados a trabalhar na seara do bem e do Evangelho. Representam aqueles que, mesmo chamados tardiamente, têm a chance da redenção através do serviço, dedicação e transformação moral na atual e decisiva hora da Terra. Essa hora da Terra é a transição planetária que nós estamos assistindo. Fenômenos físicos começam a abalar toda a geologia do solo, todas as intempéries, vulcões, terremotos, maremotos, refletem tudo a nossa natureza interior, convulsionadas. Nós exigimos mudanças rápidas, sem saber que nós somos os instrumentos para essa mudança. Eu quero um mundo regenerado. Eu tenho primeiro que me regenerar. Eu quero um mundo de abundância. Eu tenho primeiro
deixar o meu egoísmo e oferecer o máximo para todos. A minha abundância está no servir. Não podemos ser aquela água parada num poço, fétrida, salobra. Não. Nossa água tem que ser constantemente retirada para que ela permaneça pura, insípida, incolor. É necessário que haja sempre um dinamismo constante, provocado por uma expressão chamada trabalho. O que é trabalho? Você pega na física, existe uma explicação dentro da própria física do que é o trabalho. É uma força direcionada. Eles explicam como fenômeno natural de uma impulsão gerada por uma lei física de atração. Vamos colocar um exemplo. Um cometa. Um cometa ele faz em volta do Sol uma orla elíptica. Ao aproximar-se do Sol, a força dele, devido à gravitação do Sol, se acelera. E ele criando essa força acelerativa, que é própria dele, de uma ação trabalhosa, ele adquire uma velocidade tão intensa que ele se expande de volta ao universo, fazendo outra órbita olítica para que exerça a função do seu trabalho. E quando chega lá no extremo, onde a força do trabalho fica zero, ele volta novamente a cair lentamente e voltar buscando a energia do Sol para adquirir novamente a força desse trabalho. A física mostra a ação do trabalho em várias formas. Agora, existem muitas formas de trabalhar. O nosso trabalho, como seres espirituais encarnados, tem que unir as nossas forças interiores, partindo de um princípio que chama vontade. A vontade é um sol para nós, é a luz que nos movimenta e que nos promove a ação. Uma pessoa sem vontade é um ocioso. Aquele que obedece só ao comando dos outros. Ele não tem iniciativa própria. Ele deixa de ser um cometa para se tornar um asteroide. Puxado pela gravidade até de sistemas menores. Nós não temos que gravitacionar em torno das pessoas, mas em torno de um ser divino que existe em nós e que não nos cobra nada. Ele trabalha por nós trilhões e trilhões e trilhões de anos, ou infinitamente,
ou eternamente. E mesmo assim ele não se sente escravo. Ele trabalha com alegria e felicidade de ver brotar tantos outros que crescem juntos. É necessário, sim, que o nosso trabalho seja onerado, bem onerado, se possível, para que nós possamos nos trazer o sustento físico, biológico. Toda a natureza faz isso. Olhamos as formigas, as abelhas, nos ensinam a trabalhar. E eles recebem alguma coisa em troca? Exigem alguma coisa em troca? No entanto, nada lhes falta. Nada. Então, materialmente há necessidade, sim, de exigirmos muitas vezes de alguém que não reconheça o nosso valor, o valor que nós temos. Mas o principal valor, aquele valor divino que existe em nós, ele não tem preço. Quando faço algo de mim com amor, eu me sinto recompensado com uma alegria infinita, divina. Isso não tem preço. Não tem preço. Então essa parábola de Jesus tem mostrado esse lado da importância da gente dar valor não só na materialidade, mas nos nossos irmãos que estão passando fome, necessidades, falta de conhecimentos. Onde pudermos levar conhecimento, façamos. Conhecereis a verdade, que a verdade vos libertará. É o conhecimento. E essa verdade está expressa em toda a natureza, na natureza física, na natureza humana, na natureza espiritual, em todos os sentidos. E elas são governadas pelas mesmas leis eternas, divinas. E nós ainda perguntamos, o que é a verdade? Diz que nem Jesus respondeu. Ele deixou para que nós descobríssemos a verdade. Não temos que procurar a verdade pronta, porque ela não existe. A minha verdade é relativa ao meu entendimento. E à medida que os meus entendimentos desenvolvem, expandem, meu conceito da verdade expande também. Para um que viveu lá nos primórdios, o que era Deus para eles? Algo sobrenatural, trovão, chuva, tempestade. Então ele aprendeu a temer a Deus. Que Jesus ensinou o contrário. Amar a Deus. E colocou Deus como um pai. Um pai faz para um filho, ele cobra. Dificilmente. Tem pai que ensina a cobrança para o filho e cobra. E nós temos que fazer determinadas cobranças aos nossos filhos, sim. Mas são cobranças relativas.
Não são cobranças em torno de tostões. O que fazemos por um filho é muito grande, é maravilhoso, é infinito. E vemos assim a nossa grandeza se espalhando e crescendo. Nós somos espíritos em processo de evolução. Estamos saindo. Aqueles que acompanharem o progresso, aqueles que acompanharem esse entendimento, estarão saindo do mundo de expiação e provas e passando por um mundo de transição que já começamos. Mas a ceifa já começou a ser disseminada àqueles que só têm palha, só têm verniz, só têm orgulho, só têm ambição, só têm falsos poderes. Porque isso não é poder. Isso é doença. Esses terão que dar continuidade no mundo de expiação e provas, mas em outro lugar. Essa casa, essa terra, está com as horas marcadas para uma renovação. Nós estamos a destino de um mundo mais superior, não nivelando mais as dores tamanhas e sofrimentos tão grandes, mas um mundo de regeneração. Regenerar é cuidar das suas próprias feridas, como também cuidar das feridas de uma sociedade. Limpe as suas feridas e represente a sua força divina, transformadora, renovadora, para aqueles que estão próximos de ti. Assim começamos com a tarefa dos trabalhadores da última hora, que são designadas aos espíritas e espíritos encarnados que sejam conscientes. Não posso limitar somente a nós, espíritas, como que nós fôssemos os salvos. Não. Não basta se dizer espírita, diz Emmanuel. É necessário empenho no serviço abnegado, superando transtornos, dificuldades e ingratidões. Não estão passando por isso? Ser trabalhador da última hora é assumir o compromisso com Jesus agora. Podemos deixar mais para depois. Não temos mais tempo. É esta existência. Ser trabalhador da última hora é assumir o compromisso com Jesus agora, dedicando-se com otimismo e serviço constante para a regeneração de si mesmo e para a regeneração de toda a humanidade. Eu não vou para um mundo de regeneração, encontrando uma humanidade regenerada, se eu não estiver regenerado.
Temos que começar dentro de nós esse trabalho, que nós espíritas usamos muito o termo de reforma íntima. Eu gosto de substituir esse termo como educação íntima. Nós ainda trazemos muitos aprendizados obsoletos, arcaicos. Trazemos ainda nossas mentes muito sujas. Precisamos fazer essa limpeza. E eu me coloco também nesse processo de limpeza, porque nós estamos enfrentando um mundo agora novo, de regeneração, que é exatamente para efetuar essa limpeza dentro de nós, esses expurgos dentro de nós mesmos. Como Cristo, o espírita terá a pá em suas mãos, as ferramentas. Emmanuel coloca o espírita, porque o espírita ele é dotado de conhecimentos extras. Ele está com ferramentas, com bases sólidas na ciência, na filosofia, na religião. Falta usar essa pá. Como Cristo, o espírita terá a pá em suas mãos. Ele limpará a eira, aquilo que falamos, onde podemos limpar o trigo, limpar o café, limpar os grãos, e depois recolhendo com outro material, usando depois a peneira, limpando e tornando puro o nosso alimento, o pão e o trigo, representando a fonte divina do alimento divino. Eu sou o pão da vida, disse o Mestre. E quem comer do meu pão jamais sentirá fome. Esse pão é o pão do conhecimento da verdade, do amor ao próximo, do amor a si também. E limpará a eira e ajuntará o trigo no celeiro e queimará a palha com o fogo do entendimento, que nunca se apagará. Aqui é para encerrar, meus irmãos. A palha com o fogo do entendimento será queimada. E esse fogo do entendimento, essa chama divina de entender, de compreender cada vez mais, e cada vez mais eu ter um conhecimento melhor do que é a verdade, nunca se apagará essa chama. Obrigado a todos, meus irmãos, pela paciência, e vamos passar a nossa irmã Lúcia, para que faça